Gênesis 4:26, diz assim a palavra do Senhor: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Senhor, que esta palavra possa, ó Deus, entrar no coração, na mente, e se tornar uma atitude, uma reação, uma ação, algo prático na vida dessa igreja e dessas famílias, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Como eu disse, hoje nós vamos tratar sobre família. Eu quero pensar com você sobre a história desse homem chamado Sete. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre Sete, mas eu quero apresentar para você um filho de Adão e de Eva, e o nome dele era Sete. E por que nós vamos falar sobre este homem? Porque de fato, se nós queremos saber o nível de importância de algo para Deus, nós precisamos observar o nível de importância do mesmo assunto para o maligno. Isso mesmo, o adversário, o nosso adversário, o adversário do nosso Deus, ele leva a sério aquilo que Deus tem de importância. Então, a partir do momento que nós vemos o maligno interessado por um assunto, por algo, sabe, todas as vezes que você vê o inimigo trabalhar contra alguma coisa, automaticamente nós podemos entender que essa realidade é algo que tem importância para Deus. Afinal de contas, o diabo, ele é o opositor, ele é o adversário. Então todo assunto que interessa a Deus não vai interessar ao diabo, ou melhor, vai interessar ao diabo, porque ele vai tentar destruir aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é propósito de Deus. E se nós observarmos isso, nós vamos encontrar a família. A família tem passado por diversas crises terríveis, sabe, passado por crises que tentam destruir essa instituição chamada família. E nós precisamos entender que a crise, ela não é para destruir, mas para nos levar a mudanças, para levar eu e você a viver a realidade de Deus sobre a nossa vida, para ajustarmos a nossa vida e de fato darmos valor àquilo que Deus está dando de valor. Então, se você hoje está vivendo um ambiente familiar em crise, deixa eu te falar, Deus quer provocar uma mudança, e Deus quer levar você a uma conquista de um novo cenário, de um novo horizonte para a sua casa. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus tem algo muito lindo para fazer na sua casa, e você tem o direito de ser feliz no quesito familiar. E por que eu falo isso? Porque quando a família está bem, tudo vai bem, mas quando a família está mal, tudo vai mal. Por isso, nós precisamos construir a felicidade na família. Nós precisamos entender que a construção da felicidade não está na vida profissional. Ela não tem origem na vida profissional, ela não tem origem na vida relacional externa, mas ela tem origem na família. Porque Deus, Ele deseja trazer uma graça tão grande no nosso lar, a ponto de eu e você experimentarmos uma série de milagres na área familiar, e sermos completos, plenos, ou por que não dizer felizes, nesse quesito familiar. E aí a gente se encontra com um desafio, porque hoje tudo colabora para que a família seja destruída, e nós temos que lutar para que a família seja um lugar de paz, de alegria, de felicidade. Foi isso que Sete fez. Esse homem chamado Sete era filho de Adão. Adão teve relações com sua mulher Eva e deu à luz a um filho, e ele pôs o nome desse filho de Sete, dizendo: Deus me concedeu um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Quando Adão diz isso, Adão está revelando uma crise familiar. Então nós estamos vendo aqui alguém
que tinha um projeto de resolver uma crise familiar. Uma crise familiar. Isso mesmo. Sete, ele nasce e ele marca uma busca espiritual. Ele traz um marco de uma novidade de Deus, de uma restauração em uma casa que está em crise, em uma família que está desconectada. Então Sete tinha tudo para ser infeliz, se ele levasse em conta o passado e continuasse vivendo o passado dos seus pais. Mas ele não deixou com que aquele passado tivesse alcance na sua vida. Ele não permitiu que os erros dos seus pais continuassem na sua história, na sua geração. Ele não deixou com que o passado da sua família o perseguisse. Ele não deixou com que o legado dos seus pais continuasse. Não, ele faz uma pausa, ele dá uma pausa naquilo que estava destruindo, aquilo que era crise, para começar algo novo em Deus. Preste bem atenção. Por que Sete tinha tudo para ser infeliz? Porque ele era filho de pais pecadores. Pais que decidiram viver longe, independente de Deus. Pais que se deixaram enganar pela serpente. Pais que obedeceram o comando da serpente. Pais que entregaram o seu território, aquilo que Deus havia dado a eles, decidiram entregar para a serpente, entregaram a autoridade, entregaram o local para o diabo. Pais pecadores. E eu não sei se você sabe, mas pecado atrai maldição, pecado gera maldição, pecado traz maldição. Então todas as vezes que nós pecamos, nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo você tem que se lembrar que Jesus morreu pelos seus pecados. E como sempre reafirmo nos momentos de mesa do Senhor, Jesus morreu pelos pecados do seu passado, do seu presente e dos seus pecados do futuro. Há uma importância em nós derramarmos o sangue de Jesus sobre os nossos pecados, para que o pecado não traga maldições e maldições prosperem na nossa vida. Sete tem essa consciência. Eu tenho um passado, um legado de destruição e independência de Deus. Sete tem a consciência que os seus irmãos, se tratando mais de Caim, o seu irmão mais velho, ele trouxe origem ao primeiro homicídio, matando o seu próprio irmão Abel. E Sete tem essa consciência porque quando o seu pai vê esse filho nascendo, ele declara: Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então nós estamos vendo um pai que tem consciência da destruição e da maldição que está dentro da sua casa. Nós estamos vendo um pai que tem a consciência de que a morte reinou. E certamente essa história foi contada para Sete. O que eu estou falando para você é que Abel, que morreu, agora estava sendo substituído por um outro filho chamado Sete. E Adão tem consciência de que quando Caim, ele matou Abel, isso gerou um marco de afastamento da presença de Deus. Esse foi o marco que mostrou que de fato, a família de Adão estava destruída. Então a linhagem de Caim, para você ter uma ideia, ela se tornou uma descendência violenta, de vaidade, de afastamento espiritual. Você lê isso em Gênesis capítulo 4, do verso 17 ao 24. Caim, ele atraiu maldição, ele deixou com que o legado dos seus pais continuasse perpetuando na sua vida. Deus então concede a Adão e Eva esse novo filho, Sete,
um representante da restauração, da nova chance. A partir de Enos, que é filho de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo um cenário de destruição, mas também ao mesmo tempo um movimento de retorno espiritual, de restauração, de conexão com Deus. Sete tem uma história familiar marcada por traição, desobediência, quebra de aliança, pecado, inveja, ciúme, morte, derrota. Esse era o passado que cercava Sete. E talvez não só Sete, mas cerque você. Por isso que é importante você proteger a sua família das crises do passado, porque às vezes o seu passado, o passado da sua família, é um passado cheio de derrota, cheio de traição, desobediência, quebra de aliança, pecado, inveja, ciúmes, morte, derrota, fracasso. Antes de Enos, que era filho de Sete, há um distanciamento evidente de Deus. Antes de Enos, a linhagem de Caim é uma linhagem de orgulho, de violência, de autossuficiência. Lameque, que é um dos descendentes de Davi, ele se vangloria da sua violência. Quando você olha para o cenário, para aquilo que a Bíblia diz no contexto da linhagem de Caim, nós vamos ver um mundo sem Deus, um mundo que está caminhando para uma decadência moral e espiritual. Gênesis 4, você vê o pecado de Caim, e você vê como que a estrutura do pecado de Caim vai formulando outras estruturas de pecado. E isso acontece por quê? Porque o homem estava se afastando de Deus. Porque o homem tomou a decisão de se afastar do Criador. E quando nós decidimos nos afastar do Criador, a violência se multiplica, a arrogância cresce, as famílias são destruturadas, o pecado se torna uma cultura, uma normalidade. A nossa geração está experimentando exatamente isso. Uma cultura que quer legalizar o pecado, uma cultura que quer normalizar o pecado, uma cultura que carrega uma carga de pecado. O que eu estou falando para você nessa noite é que quando Deus é retirado do centro da vida, a sociedade, as famílias, as pessoas, elas se perdem. E a descendência de Caim se perdeu porque ele tomou a decisão de se afastar de Deus. Ele deixou com que o pecado tomasse conta das suas atitudes. Ele não teve força para vencer o pecado que estava dentro do seu coração. E ele trouxe o pecado para fora. Querido, quando o homem se afasta de Deus, a malignidade cresce, aumenta, e ela tem só um só objetivo: destruir o ser humano, que é o projeto de Deus. Agora isso não pode acontecer, e para isso não acontecer, nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão que nós precisamos tomar? É simples e clara no texto: restaurar o altar de invocação ao Senhor nas nossas famílias. Nós precisamos entender que a nossa família é o nosso primeiro GC, o grupo de cuidado. É o lugar onde nós precisamos cuidar das pessoas. A nossa família são os nossos primeiros discípulos. Querido, a gente precisa parar com esse negócio de que a igreja tem que ensinar o evangelho para o seu filho. Quem ensina o evangelho é você. O seu filho vem para o culto, e o culto é um resultado daquilo que você construiu durante a semana, na espiritualidade dele. E se você não sabia, isso também tem a ver com você. O seu culto é o resultado da sua espiritualidade semanal. Se o culto não foi bom para você, significa que a tua semana foi longe de Deus, distante de Deus. Porque o culto é um resultado da nossa vida com Deus. É o resultado. Nós precisamos entender
que a família é o nosso lugar de evangelismo. Tem muita gente querendo evangelizar as nações, mas não consegue evangelizar a sua casa. Não consegue ser a imagem de Cristo dentro da sua própria família. Não consegue fazer diferença dentro dos seus. Tem muita gente querendo servir na igreja, mas tem dificuldade de deitar água sobre os seus, sobre a sua família, servir a sua família, lavar os pés da sua família. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso invoca, tudo isso fala a respeito de Deus dentro de uma casa, dentro de uma família. A gente precisa tomar uma decisão, porque a decisão que você está construindo hoje vai ecoar, sabe, no seu futuro, no futuro da sua família. A decisão de Caim matar Abel ecoou na sua geração. Você precisa ter essa consciência que toda decisão que você toma, toda a porta de pecado que você abre, toda a maldição que você está gerando por meio do pecado, vai ecoar na sua geração, vai querer perseguir a sua geração. Alguém vai ter que se levantar lá para dar um basta, e se os seus filhos não se levantarem, eles vão continuar reproduzindo o pecado, eles vão continuar reproduzindo o afastamento de Deus, eles vão continuar reproduzindo desgraça e destruição, e pode chegar a um ponto de ter uma cultura iniciada pela sua família, uma cultura de pecado, uma cultura de desvios e de distorções. A gente precisa entender isso. Então a gente tem que parar de decidir por coisas que estão levando a sua família para a derrota, ou que estão pelo menos pré-anunciando uma derrota. Para pensar sobre isso, querido. Se você não está se envolvendo com questões que estão anunciando uma possível derrota, um possível ciclo de escravidão para os seus filhos. Eu quero desafiar você que ainda não venceu o alcoolismo na sua vida. Deixa eu te falar. Eu não sei se você sabe, mas as estatísticas falam que a grande porcentagem dos acidentes automobilísticos, dos feminicídios, da violência contra a mulher, do divórcio, do adultério, vou falar logo na linguagem, está ligada ao álcool. Nós tivemos uma clínica de recuperação de pessoas em vulnerabilidade devido aos vícios. Eu vi pessoas tremerem o corpo pela falta do álcool. Ah, pastor, eu tenho controle. E seu filho vai ter controle? Você vai trazer para dentro da sua casa algo que causa destruição familiar, algo que valida a violência contra pessoas, algo que tira a morte, ou melhor, tira a vida e gera morte na vida das pessoas. Qual é a diferença de você beber e ligar um filme pornográfico? Você está atraindo maldição da mesma forma, você está atraindo morte da mesma forma. A gente precisa parar para pensar, porque tem poucas, ou melhor, muitas vezes que nós estamos validando pecados, que a gente acha que tem controle, mas depois vai trazer desgraça para a nossa casa lá, e você vai se perguntar, mas por quê? Porque você abriu a porta. Não era nem para eu falar isso, estou saindo do script aqui, deixa Deus falar. Consegue entender? Sabe, querido, para pensar no que você está construindo, porque aquilo que você está construindo vai chegar a um ponto aonde você vai contemplar isso, e eu espero que a sua contemplação seja uma contemplação que vai trazer alegria para o teu coração e não morte. Quantas mães me procuraram no tempo de clínica, Cristiano, Rose, pedindo misericórdia para deixar o filho lá na casa, porque já não sabia mais como controlar, já estava o filho viciado em várias drogas, e o filho não conseguia se controlar. Eu vi desesperos de pais, de mães, por causa da porcaria que o mundo está trazendo para essa geração. E nós precisamos abrir um alerta e falar assim, o que eu estou trazendo para dentro da minha casa? O que eu estou construindo? Caim matou seu irmão e trouxe uma construção de desgraça para a sua linhagem.
Mas Deus levantou um homem chamado Sete, e esse homem falou assim: eu não vou carregar a maldição que os meus pais abriram, eu não vou abrir a porta para o pecado que o meu irmão abriu, a minha família vai ser diferente, a minha descendência vai invocar o nome do Senhor. Alguém que decidiu pela cruz, alguém que decidiu falar assim: o que está lá atrás, está atrás. Jesus venceu o meu passado, agora eu estou propondo algo novo, e eu estou propondo a partir da força de Cristo, a partir da vitória de Cristo. Querido, o que eu estou falando para você é: deixa aquilo que destrói a sua casa na cruz do Calvário e passe a viver toda a realidade de Deus sobre a sua vida, através de Cristo Jesus, porque Cristo tem o poder de libertar a sua casa e abençoar a sua descendência. Então Sete, ele decide diferente. O poder do teu futuro está nas tuas mãos, porque você conhece Jesus. Você tem um caminho proposto diante de você, então você tem possibilidades. Você não precisa carregar a maldição dos seus pais, você não precisa carregar a maldição dos seus irmãos, você precisa fazer um marco na sua história, na história da sua família. Os seus filhos contarão: não, no meu pai tudo começou a mudar. Eu imagino Enos contando para os seus primos: rapaz, lá em casa é uma bênção. Lá em casa as coisas acontecem. Lá em casa a gente ora, a gente busca. Lá em casa Deus abençoa, lá em casa tem paz. Porque alguém tomou uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, querido. Agora, a decisão de Sete, eu construo ela em três palavras, que elas começam com C. 3 Cs. Para você ter uma família como a família de Sete, para você tomar uma decisão como Sete tomou, você precisa de 3 Cs. O primeiro C é coragem. E a coragem é a força em meio ao perigo. A coragem é quando você toma uma decisão diante de desafios da sua vida. Um exemplo de coragem na Bíblia nós temos Daniel. Daniel e seus amigos, que quando estavam no cativeiro da Babilônia, tiveram a coragem de manter a sua fé, de sustentar a sua fé. Estando em terras estrangeiras, eles manteram firme a sua fé, diante de vários decretos que iam pôr em risco a sua cabeça, a sua vida. Daniel tomou a decisão, e uma decisão de coragem. Querido, nós estamos caminhando para um tempo onde você vai ter que ter coragem para manter-se firme na fé. Você vai ter que ter coragem para declarar que os teus princípios estão fundamentados em Deus. Nós estamos caminhando por uma geração e para tempos aonde você vai precisar de muita coragem, porque a sua decisão vai dar ou vai gerar riscos para a sua vida, e você vai precisar correr riscos e acreditar na mão do Senhor como Daniel acreditou. Vai ter que ter coragem para mudar. Tem que ter coragem. Se você não tem coragem para mudar, querido, você não vai conseguir viver o que Sete viveu. O diabo vai tentar nos atrapalhar de todas as maneiras, mas você precisa ter coragem. E às vezes nós esperamos, nós esperamos que Deus tome as decisões por nós. E preste bem atenção: o que você tem capacidade de decidir, Deus não vai decidir por você. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: o que você tem que decidir, ninguém vai decidir por você. Às vezes nós não tomamos decisões porque os riscos são reais. Às vezes nós negociamos os nossos princípios para não perder amizades, para não ser visto de tal forma, e o diabo está aplaudindo as decisões que nós estamos tomando ou deixando de tomar, permitindo com que a destruição entre na nossa casa, permitindo com que realidades destruam a nossa casa diante dos nossos olhos. Deixa eu te falar, a semente que você está plantando hoje, ela vai crescer.
ela vai crescer. Não tem jeito. O seu plantio é opcional, mas a colheita é certa. Você não tem opção. Então veja como que você está plantando, e tenha coragem de plantar no Espírito e não na carne. Muitas, não poucas vezes, nós temos coragem para dizer sim para a nossa carne, mas não temos coragem para dizer sim para Deus. Sete teve que tomar uma coragem de falar assim: ó, a minha geração vai ser diferente, os meus filhos serão diferentes, a minha casa vai ser diferente. Eu oro para que você tenha coragem. Eu oro para que você tenha comprometimento. Esse é o segundo C. Decisões comprometidas. Ser família envolve, sabe, muito mais do que uma explosão de emoção. Muito mais do que decisões passageiras, porque hoje parece que as pessoas estão tomando decisões que são descartáveis. Eu pego, tomo uma decisão e amanhã eu jogo ela fora. Querido, a decisão da família, ela é uma decisão fundamentada no comprometimento. E comprometimento é dar a vida. Comprometimento é se envolver com a causa. Eu sempre falo, o porco, ele está compromissado ou comprometido com o bacon? Ele está comprometido. Porque se o porco não dar a vida, você não tem o bacon. O que eu estou falando para você? Se você não entregar a sua vida pela sua família, você não vai ter uma família. As decisões hoje precisam ser pautadas no comprometimento, porque nós estamos fazendo votos diante de Deus e descartando estes votos. Ei, não esqueça que a decisão que você tomou não foi uma decisão somente civil, judicial. Você tomou uma decisão diante de Deus, e Deus cobra os seus votos. Entenda isso. Então sustenta a sua escolha. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso número 35 ao 39, ele fala o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A sua decisão tem um comprometimento. Você comprometeu a sua vida, você tomou uma decisão diante de Deus, então sustente as suas escolhas. Sete teve que sustentar a escolha dele. Ele tomou uma decisão com coragem, com comprometimento, e uma decisão de confissão. Ele confessou. Sabe o que é uma confissão? É tornar público o que está no secreto. A confissão está falando de algo que eu vou externalizar, vou colocar para fora. São compromissos secretos que não ficam no secreto, pelo contrário, são externalizados, são colocados para fora. Um texto muito conhecido que fala sobre isso é o texto de Josué. Josué, no capítulo 24, o verso número 14 ao 17, Josué diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, ou seja, inteiro, e com fidelidade. Ele está falando, você precisa ser inteiro e ser fiel. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês, serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus,
Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelos meio dos quais passamos. Josué está fazendo uma confissão pública. Josué está falando assim: eu fiz um compromisso com Deus, e esse compromisso é público, eu confesso isso. Vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué está fazendo um marco na história do povo. Josué está falando assim: ó, existe deuses que os seus pais, os nossos pais serviram, lá no tempo da ignorância, lá no tempo do Egito, lá no tempo do Eufrates. Sabe o que Josué está falando? A tradição dos nossos pais era uma tradição distante de Deus. Josué está falando assim, ó, Deus está acima das minhas tradições familiares, Deus está acima dos erros dos meus pais, Deus está acima dos compromissos que os meus pais fizeram lá no passado. Então eu escolho Deus, eu não escolho errar como os meus pais erraram. Eu não escolho sustentar uma fé, sabe, uma fé completamente distante daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Eu decido fazer algo novo. É exatamente isso que estava acontecendo na casa, na família de Adão. Sete se levantou e falou: aqui tem um marco, daqui para frente é Deus, de lá para trás eu não quero mais nem saber, porque o meu olhar não está para trás, está para frente. O meu olhar não se sustenta atrás, mas se sustenta à frente. O que eu estou falando para você, querido, é que mal nenhum acumulado na sua geração pode ter efeito para aqueles que decidem invocar o nome do Senhor nosso Deus. Josué fala o seguinte: eu estou decidido. E quando a gente está decidido, a gente faz isso publicamente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso número 9, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa entender isso. A confissão é pública. E preste bem atenção, todas as manhãs você confessa Cristo, todas as manhãs você declara Cristo. Então a maior declaração que sai da sua boca, a maior declaração que sai dos teus lábios, é a tua vida diante do altar do Senhor. As suas ações semelhantes às de Jesus, faz com que a sua casa, faz com que os seus amigos, faz com que as pessoas que estão ao seu redor, entenda que a tua decisão tem uma confissão, e a confissão é única: Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos entender que a confissão hoje está ligada às nossas palavras, às nossas ações, aquilo que nós realizamos, as nossas reações, tudo está ligado. E se a sua confissão ela não está clara diante das pessoas, significa que algo precisa ser alinhado, algo precisa ser direcionado, convertido, sabe, voltar ao propósito. Se as pessoas não estão conseguindo enxergar Cristo, é porque a sua confissão, ela não está forte o suficiente para que as pessoas entendam que você tem um Deus. Deus mudou a vida desse homem chamado Sete e da sua família, porque ele deu um testemunho, ele teve a coragem de tomar uma decisão. Até quando você vai ficar tomando decisões a partir de você e não a partir de Deus? Até quando? Sete toma uma decisão a partir de Deus. E sabe o que eu acho fantástico? É que a história de Sete, ela não tem só um início na vida dele, mas na vida do seu pai. Porque o próprio Adão vai declarar: havia crise, havia morte, havia falta, mas Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel.
tentaram matar o projeto de Deus, tentaram destruir o projeto de Deus. Abel aqui é a representação da oferta que foi acolhida por Deus, foi a oferta aprovada por Deus. Tentaram matar a oferta aprovada por Deus, o projeto de Deus. Mas Adão reconhece, Deus levantou um outro marco. Deus está mudando a história da minha família. Querido, o que eu estou aqui para falar para você nessa noite? É que alguém precisa tomar uma decisão de invocar o nome do Senhor. Alguém precisa tomar uma decisão de ligar Deus dentro da sua casa. Alguém precisa tomar uma decisão de acabar com o distanciamento das pessoas, da sua casa, da sua família, em relação a Deus. Alguém precisa gerar um movimento de retorno para Deus. Alguém precisa gerar um movimento de quebra de maldição sobre a sua família. Alguém precisa dar um basta em pecados que entraram para destruir a sua casa. Alguém precisa trazer o plano da redenção, sabe, para dentro da sua família. Alguém precisa gerar um movimento de novidade de Deus sobre a vida da sua família. E não interessa quem seja, mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. O plano da redenção não pode ser interrompido. E nem foi interrompido. Porque através de Sete veio Enos, e Deus planta essa semente de uma nova linhagem, que vai alcançar Noé, Abraão, Davi, e finalmente chegar em Cristo. Alguém precisa se levantar. Agora nós estamos diante de uma decisão aqui. Ou você continua sendo Caim, aceitando toda a porcaria que está na história da sua família, ou você decide ser Sete e fala: a partir de hoje aqui nós vamos invocar o nome do Senhor. A partir de hoje eu tenho coragem para falar assim: os princípios de Deus vão permanecer. A partir de hoje eu vou falar assim: ó, se eu tiver que dar a minha vida, eu vou dar a minha vida para que essa realidade de Deus continue na minha família. Alguém precisa se levantar e falar assim: eu vou confessar Jesus dentro dessa casa. Alguém precisa levantar. E essa pessoa pode ser você. A história da sua casa pode ser diferente. Ela não precisa ser marcada por divórcios. Ela não precisa ser marcada por adultérios, abusos. Ela não precisa ser marcada por bebedice. Ela não precisa ser marcada por uma vida de solidão, de fracasso. Ela não precisa ser marcada por uma vida de mornidão espiritual, ou por que não dizer de frieza espiritual. Você precisa se levantar e falar assim: hoje eu tomo uma decisão. Porque a palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Alguém precisa se levantar para clamar a resposta de Deus. Alguém precisa estar preparado para ver aquilo que Deus está anunciando de grande para dentro da sua casa e da sua família. Alguém precisa falar assim: não importa o que aconteça, eu vou me levantar, eu vou orar, e Deus vai agir, porque eu vou invocar o nome dele aqui dentro. Essa semana eu fui com o Cristiano comprar os produtos de limpeza para a igreja. Talvez a pessoa que eu vou falar está aqui, né? Eu não vou falar quem era. Mas a pessoa chegou em mim e falou assim: escuta, você é o pastor da Metodista, né? Falei: sou eu mesmo. Você já foi lá? Falou assim: rapaz, eu tomava toda com seu pai. O Celso era meu amigo, rapaz. Ah, mas graças a Deus ele se converteu, hein? Ó, você agora é pastor, hein, rapaz? Quem diria que o filho do Celso ia ser pastor? Meu pai decidiu invocar o nome do Senhor na família dele. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Várias pessoas falaram: você é filho do Celso? Rapaz. Preste bem atenção, Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a história. Hoje é a nossa decisão de falar assim: Senhor, eu tomo uma decisão pela minha família, e não vou deixar a porta de maldição ficar. Eu vou tomar uma decisão e vou falar assim: hoje acaba isso.